Olá pessoal, tudo bem? Trouxe aqui uma questão da banca FGV sobre análise de estruturas e é uma questão de uma estrutura hiperestática, né? E aí você pode ter duas opções aí de resolver pelo método dos deslocamentos ou pelo método das forças. Se você fosse resolver pelo método dos deslocamentos, você teria duas hiperestaticidades, ou seja, a estrutura seria duas vezes hiperestática. Porque aqui você tem três reações de apoio, aqui você tem uma, mais uma, cinco reações de apoio. Menos três equações da estática, né? Então seria 2 graus de peristaticidade. Como não tem nenhuma rótula, né? Nenhuma equação vinda de apoios internos, né? Então não tem nenhuma diminuição desse grau de peristaticidade. Então seria 2. E pelo método dos deslocamentos, a gente só tem uma deslocabilidade interna. Porque esse balanço aqui, a gente pode retirar ele, né? A gente pode retirar esse balanço aqui, colocar as cargas equivalentes para esse ponto C e travar a rotação em B, tá ok? A gente vai colocar uma chapa, né, na rotação em B. Ou seja, eu só terei essa rotação aqui, ou seja, essa deslocabilidade interna. E aí ele pede os momentos fletores, né, nos pontos A e B. E aí quando a gente calcula o momento fletor, né, aquele momento que vai dar lá no diagrama de momento. Aqui ele dá o EI constante, ou seja, a gente pode desconsiderar no cálculo, já que é constante. E aqui ele dá as alternativas, né? Então vamos passar aqui, começar a resolução. Então, primeiramente, a gente vai colocar essas cargas do balanço referentes no nosso C, tá ok? Para a gente não ter que trabalhar com esse balanço aí. Olha aqui, ó. Primeiramente a gente vai fazer isso aí, né? Ou seja, aqui eu dividi a carga do balanço, né? E aí a carga concentrada, devido a essa carga distribuída, será a área dela, né? Que é a base, que é 2 metros, vezes a altura, que é 8 kN por metro. Então, 8 vezes 2 dá 16 kN para a carga concentrada, tá? Então, a gente vai deslocar essa carga concentrada para o nosso C. Só que quando eu desloco essa carga concentrada para o nosso C, também vai surgir um momento, né? Porque existe um braço de alavanca aqui de 1 metro, então ela vai produzir momento no nosso C, com a intensidade, né, da carga, né, vezes esse 1 metro aí, tá ok? Então a gente tem que transferir a carga concentrada e o momento que essa carga concentrada vai produzir no nosso C, que no caso será 16 kN vezes 1 metro. Aí por que 1 metro? Porque se esse balanço aqui tem 2 metros e a carga concentrada a gente sabe que é aplicado no meio, né? O centroide aí da carga concentrada no meio. Então será o braço de alavanca igual a 2 metros dividido por 2, que é 1 metro. Então aqui no nosso C a gente vai colocar a carga concentrada de 16 kN para baixo, né? E o momento fletor de 16 kN/m, carga-momento. Tá nesse sentido aqui, né? No sentido horário, né? Porque essa carga concentrada ela está aplicando um giro aqui no sentido horário, tá? Então a gente tem que colocar no mesmo sentido, tá ok? Mas se estivesse para cima, ela iria girar assim, né? Aqui em relação ao nosso C. Então seria no sentido contrário. Tá ok? Então assim eu retiro o balanço, né? No cálculo aí do método dos deslocamentos. Que aí eu fico só com uma deslocabilidade interna aqui em B. Então, é assim, eu já vi gente já calculando a deslocabilidade, né, total para o método dos deslocamentos usando uma fórmula, mas geralmente eu não uso e até mesmo que eu lembre assim, eu não sei se ele usa alguma fórmula, mas que eu lembro não usa não. Ele dá esses exemplos aí, ó.
para a gente poder calcular essas deslocabilidades interna e externa, né? Então eu trouxe aqui só 2 exemplos para mostrar rapidamente aí para vocês. Então nessa estrutura aqui, ela está travada aqui, né, nesses apoios aqui de baixo, estão engastados, então aqui eu não preciso colocar nenhuma chapa, um apoio, né, para poder impedir alguma deslocabilidade aí, porque já impede a rotação e a translação, né, que são as deslocabilidades horizontais e verticais. E a rotação, né, que é no caso, vai ser angular. Aqui eu tenho 3 deslocabilidades internas, ó, referente a esses nós aqui, ó. 1, 2, 3. Porque esses nós, eles não impedem a rotação. Tá ok? Então eu tenho que travar colocando uma chapa rígida, né? Nesses 3 nós. Então aqui eu sei que tem 3 deslocabilidades internas. Aqui como eu tenho uma rótula e não transmite momento, né? Então eu não preciso colocar a chapa aqui na rótula, né? Aqui só teria a deslocabilidade horizontal e vertical, que aí não impede, né? Então eu sei que o DI é igual a 3. E para poder impedir os deslocamentos externos, né, eu preciso colocar 2 apoios para poder travar a deslocabilidade horizontal, ó, tanto dessa barra aqui de cima quanto dessa barra aqui também de baixo. Ó. E como eu tinha falado, né, a rótula ela não impede essas deslocabilidades aí, translacionais. Né? Então aqui eu preciso colocar um apoio aqui e outro aqui, para poder travar esse deslocamento horizontal. Aí por que eu não preciso colocar aqui um apoio para poder travar o deslocamento vertical? Porque esse engaste ele já está impedindo esse deslocamento, tanto para essa barra quanto para essa barra. E esse engaste aqui está impedindo o deslocamento dessa barra e dessa barra. Tá, ok? Então não preciso colocar um apoio vertical aqui, né? E a não ser que aqui eu, por exemplo, eu tivesse nesse engaste aqui, fosse livre, vamos supor, né? Que inclusive eu nem poderia porque seria uma estrutura hipostática, né? Porque o grau de peristaticidade daria menor. Quer dizer, tem que calcular aqui, né? São 3 reações de apoio, menos 3 equações da estática zero, né? Mas aí eu tenho um anel aqui, né? Que são 3 hiperestáticos, né? Mas não vamos estender muito, tá ok? Mas se eu retirasse aqui, esse engaste, aí no caso eu teria que colocar, né? Um apoio vertical aqui para poder travar essas barras aqui, verticais, tá ok? E aí fica até como exercício mesmo, calcular o grau de peristaticidade aí, tá? Dessa estrutura aqui. Mas seria 6 aqui, 6 reações de apoio, mais 3, né, referente ao anel, seria 9, 9 menos 3, 6, 3 equações da estática, né, menos 3, 6 e menos 2 equações advindas da rótula, né? Aí daria aí 4, né? 4 vezes hiperestática. Certo, então o DI são 3 chapas, né, que eu preciso colocar e 2 apoios aqui externos, né? Então o DI é 3 e o DE é 2. Então ao total essa estrutura ela tem 5 deslocabilidades. Então você precisa travar todas essas deslocabilidades, né? Porque o método dos deslocamentos a gente precisa travar a estrutura, né? Deixar ela indeformável. E aqui, ó, você não tem nenhuma rótula nos nós, então cada nó desse aqui você precisará colocar uma chapa rígida. Ou seja, aqui não precisa no engaste, né? Porque já está travando já a rotação e também a translação, né? Então aqui você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deslocabilidades internas. E você precisa também verificar deslocabilidades externas, né? Que são as
translações, né? São deslocabilidades horizontais e verticais. Então você precisa travar essa barra aqui e essa aqui na horizontal. Então você precisa colocar um apoio aqui, ou então o livro lá mostra, né, um apoio aqui do lado direito, né? Mas tanto faz, né? Se você colocar aqui, tanto do lado esquerdo ou do direito, mas coloca só um, porque aí vai estar travado na horizontal, tá ok? E esses nós aqui, ó, eles eles estão deslocáveis aqui, né? Essa barra aqui, essas duas barras intermediárias, não tem nenhum apoio travando é, essa deslocabilidade vertical, a não ser que essa barra aqui ela fosse até embaixo aqui, ou então qualquer ponto aqui, né? E tivesse um engaste, né? Ou mesmo um apoio do segundo gênero. Aí você não precisaria colocar, né? Considerar a deslocabilidade externa para essas barras aqui. Mas como não tem nenhum apoio para deixar ela indeformável, então você precisa adicionar esses dois apoios. Então você tem um apoio aqui, um apoio aqui horizontal e outro aqui horizontal. Então eu tenho 4 deslocabilidades externas. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deslocabilidades internas, né? E 4 deslocabilidades externas. Se você não tiver entendido muito bem essa parte, aí você coloca nos comentários que eu tento pegar mais exemplos lá do Susekind ou até do Luiz Fernando Marta, que tem alguns exemplos aí, né? E aí eu posso trazer aqui uma aula para explicar melhor essa questão e como se calcula a deslocabilidade interna e externa. Eu acho melhor assim, dessa forma, que aí não precisa estar decorando fórmula e etc, né? Para calcular o grau de hiperestaticidade lá no método das forças, aí seria até bom, é bom decorar a fórmula, né? Para o método das forças, mas para o método dos deslocamentos, é importante visualizar a estrutura, né? E já saber onde é que eu preciso travar a estrutura, tá ok? Porque essa aqui é a essência do método, né? Deixar a estrutura travada, né? E aí o primeiro passo aqui, a gente vai fazer a escolha do sistema principal. Então, aqui, essa barra aqui, ó, ela está travada na horizontal, porque o engaste que ele está impedindo esse travamento. E vamos supor também que aqui fosse um apoio do segundo gênero. Eu também estaria travando a estrutura na horizontal. Tá ok? Mas que o engaste, né? Ele vai travar tanto na horizontal quanto a rotação, né? E aí, mas se aqui fosse um apoio de segundo gênero, você precisaria colocar só a chapa aqui mesmo no meio. Ainda assim, tá? Então, e aí se você tivesse um apoio de segundo gênero, estaria travado também, porque esses apoios aqui são do primeiro gênero, então eles não impedem, tá, a, a deslocabilidade horizontal, viu? Certo, então no nó B, eu não tenho uma rotação impedida, né? Então eu tenho que travar essa rotação em B. Então eu só tenho esse ΔI aí, ó. Então essa será a minha incógnita, né, do problema. Então, para o segundo caso aqui, o segundo passo, a gente vai considerar os carregamentos no sistema principal. E aí, primeiramente, a gente tem que considerar o carregamento externo. E aí depois a gente impõe o deslocamento o ΔI, né, unitário, né? E aí a gente vai calcular as rigidezes devido àquela rotação ΔI, né, imposta. Mas primeiramente a gente vai considerar o carregamento externo, né? Então, no carregamento externo a gente verifica em qual barra que tem carregamento. Se a barra não tiver nenhum carregamento, nenhuma carga momento, nenhuma carga concentrada, nenhuma carga distribuída, então eu não preciso considerar aquela barra para poder calcular esses esforços aqui externos, tá? Então, mas a barra AB tem carregamento externo e a barra BC também tem carregamento externo, tá ok? Inclusive,
esse momento aqui, ele vai entrar lá também lá no cálculo lá, referente à barra BC, viu? Certo, e aqui eu tenho um comprimento de 4 metros. Aqui o engaste, né, já que eu travei a estrutura lá, o nó B, então ele fica engastado, porque eu estou travando a rotação agora, né, também. E aí eu vou ter um engaste, tá? Referente àquele travamento lá que a gente fez. E aí, devido a esse carregamento distribuído, para uma barra bem gastada, vai surgir esses dois momentos aqui, ó, o MAB e o MBA. Você pode também colocar MB, MA, né? MA, aí aqui em cima aqui, ó, você pode colocar AB, viu? Se você preferir assim. Mas o MAB é o momento em A na barra AB. E o MBA é o momento em B na barra AB. Certo, então, para uma barra bem gastada, a gente vai considerar lá a tabela lá que tem lá no Susequinde também. Eu peguei aqui só um trecho dela, viu? Para uma barra bem gastada, AB, a gente vai ter para um carregamento distribuído uniforme, né? A gente vai ter o momento em A, QL2 sobre 12. E o momento em B, menos QL2 sobre 12. Porque o MA é positivo, né? Porque está no mesmo sentido que a gente adotou lá, a rotação positiva, que foi no sentido anti-horário, né? Então, como o MAB está no sentido anti-horário, vai ser positivo, e o MBA está no sentido horário, vai ser negativo. E aí, seria bom, né, você já levar isso aqui decorado já, né, para a prova que você for fazer, caso não seja disponibilizado essa tabelinha aí. Então já é bom já ter essa fórmula aí em mente para barra bem engastada e carregamento uniformemente distribuído, né? Tá, então o MAB vai ser QL2 sobre 12 e o MBA negativo, né, vai ser menos QL2 sobre 12. E aí o Q é 12, o L é 4, né, 4 metros, dividido por 12. E aí, ao resolver essa questão, eu até percebi que realmente foi preparado, essa questão foi preparada para a gente poder resolvê-la pelo método dos deslocamentos. Porque aqui vai se anular, né? E aí, mais da frente você vai ver também que tem umas simplificações importantes, né? Então aqui você pode anular, né? Dá 4 ao quadrado, dá 16 kNm. E o MBA vai ser negativo, menos 16 kNm. Agora vamos para a barra BC, né? Ah, e outra coisa também, nesse caso aqui, como não tem nenhuma deslocabilidade externa, eu não preciso calcular reação vertical aqui, viu? Mas aí se você tiver interesse também de eu trazer alguma questão com deslocabilidade externa, aí eu preparo aqui uma aula, viu? Uma resolução de um exercício desse tipo aí. Porque aí nesse caso você teria que calcular, né, a reação, né? As reações aqui onde tem a deslocabilidade. Se tivesse deslocabilidade em B, eu teria que calcular a reação em B, tá ok? E não precisaria calcular em A caso não tivesse a deslocabilidade externa, né? Aí aqui na barra BC você tem um carregamento distribuído de 8 kN por metro e uma barra engastada, né, apoiada, engastada em B e apoiada em C. E aí aqui está aqueles esforços equivalentes do balanço. Aqui o 16 kN, carga concentrada, ele vai ser absorvido pelo apoio, né? Porque esse apoio que ele impede, né, o deslocamento vertical. Mas o momento, como esse apoio não absorve o momento, né? E aí ele vai ter que ser distribuído para algum lugar esse momento, né? Esse momento aqui 16 kN metro. Tá ok? E aqui no engaste em B,
que é onde tem lá o travamento, a chapa rígida, né? A gente vai considerar aqui engastado e vai surgir aqui o MBC, né? Que é o momento em B na barra BC. E aí, para calcular o momento em B na barra BC, é preciso considerar tanto o carregamento distribuído, 8 kN por metro, e o momento, a carga momento aqui, né, em C, de 16 kN. Então aqui eu trouxe a tabela lá do Susekind para uma barra engastada apoiada, considerando um carregamento distribuído, né, uniformemente. Então o MA vai ser QL2 sobre 8. Tá ok? Então aqui, nesse caso aqui vai ser o MBC, né? Que vai ser QL2 sobre 8. Só que o MBC, na verdade, ele vai ser a soma do momento devido a 8 kN por metro e devido a essa carga momento de 16 kN. Tá aqui, ó, a carga devido a essa carga momento aqui de 16 kN. Então se eu tenho um momento aqui, né, aplicado em algum trecho dessa barra, e aí distando aqui de A até o apoio A, né, e B, né, até o apoio B. Então esse momento em A, que no caso aqui é o MBC, que está engastado, vai ser M sobre 2 vezes, né, 3B ao quadrado sobre L ao quadrado menos 1. Tá ok? Só que aqui o que você observa? Que B, como o momento aqui está no apoio C, né? E aqui seria no caso em B. Então esse Bzinho aqui ele vai ser zero, né? E o A vai ser igual a L, ao comprimento L. Que eu esqueci de botar aqui, mas é 3 metros, né? Ó, 3 metros aí. Ó. Então o MBC', que é devido ao carregamento distribuído, vai ser QL2 sobre 8. E o MBC, duas linhas, vai ser M sobre 2, né, vezes 3 vezes B ao quadrado sobre L ao quadrado menos 1. Então, quem é o carregamento distribuído? 8. Comprimento 3, dividido por 8. E aí, né, você simplifica aqui, 3 ao quadrado dá 9. E o MBC duas linhas, que é devido à carga momento de 16 kN, vai ser M sobre 2 vezes 3 vezes B ao quadrado. B é 0, né? E aí dividido por L ao quadrado, menos 1. Então isso aqui tudo vai ser 0 e vai sobrar só menos 1 aqui. Ou seja, vai ser menos 8 kN. Mas o MBC é a soma dessas duas parcelas, né? MBC' mais MBC duas linhas. Então vai ser 9 mais menos 8. MBC total é igual a 1 kN. E aqui, agora o carregamento, o cálculo do beta 10, né? Como a gente já calculou os dois momentos, lá no nó B, onde a gente colocou a chapa rígida, a gente já pode calcular o beta 10, que vai ser igual, né, a MBA mais MBC, que são os dois momentos ali no nó B. O beta 10, isso que é importante, né, quem é o 1 e quem é o 0, né? O 1 é o local, é onde ocorre o efeito, né? Local onde ocorre o efeito. E o 0 é a causa. Então aqui é efeito, causa, né? Quem é o 0? É o carregamento externo. O carregamento externo, ele gera um efeito em 1, que é o delta 1, né? É essa chapa aqui, onde a gente colocou a chapa, né? Que é o delta 1. Então, esse carregamento externo, ele aplica em delta 1, aqui no nó B, MBA e MBC. Então, por isso que o beta 10 vai ser o MBA mais MBC. E aí, claro, a gente tem que considerar lá os sinais. O MBA é menos, né? Que está no sentido contrário à rotação imposta que a gente adotou, que é no sentido anti-horário.
Por isso, menos, mais 1, que é o MBC, né? Que está no mesmo sentido que a gente adotou. Mesmo sentido positivo. Então, o betão zero vai ser menos 15. E a rotação, Δ1 agora, né? Ou seja, quando a gente impõe esse deslocamento Δ1 no sentido. Aqui você pode escolher, né? Se você vai impor um deslocamento no sentido horário ou anti-horário. Mas, por conveniência assim, né, a gente prefere adotar no sentido anti-horário, né? Mas você pode adotar no sentido horário. Vai dar o mesmo resultado lá no final. A questão é que se Δ1 for negativo, então a rotação vai estar no sentido contrário ao que você adotou, né? Mas o mais ideal é considerar deslocamento no sentido anti-horário. Então a gente impõe esse deslocamento aqui, tá? Esse aqui é um deslocamento imposto. E aí por isso que lá no final depois você vai ter que considerar as equações de compatibilidade, né? Para poder encontrar esse deslocamento aí Δ1. Então quando você impõe esse deslocamento, quando você rotaciona ele aqui, ó, a estrutura deformada ela vai ficar nessa forma aqui, ó. Tá ok? Aí se eu impusesse, né, um deslocamento no sentido contrário, aí a deformada estrutura estaria assim, ó. É importante desenhar a estrutura deformada, e aí quando você pegar o ritmo aí, né, você vai fazer isso bem tranquilamente, que não é nada difícil, tá? É só você ver para onde você está girando um nó, onde você está rotacionando um nó, e aí você já tem em mente como é que a estrutura vai ficar, né? Só para poder saber a direção, né, das rigidezes, né? Mas ela vai seguir a mesma orientação do Δ1, tá? Então aqui vai surgir o KBA e o KBC. Aqui não tem rigidez, né? A rotação em C. E aqui vai surgir também o KAB', né? Na verdade, né? KAB'. Esse linha aqui é porque o local, né? O efeito, né? É o mesmo da causa, tá? Aqui eu não coloco linha, porque aqui nesse caso o KBC ele está ocorrendo em 1, né? Devido à causa Δ1, ou seja, eles estão no mesmo local. Então aqui eu não preciso botar linha. Tá ok? Então, como aqui tem um engarte, então há uma transmissão de momento de B para A. Tá ok? E a rigidez, né? A rigidez é o momento necessário para provocar uma rotação unitária, né? E aí aqui tem os comprimentos, 4, 3 metros. Por exemplo, lá quando você tem uma mola, e aí quando você coloca um peso na mola, né? Aquela rigidez lá K, ela é dada em unidade de força, né? Por metro, né? Ou seja, a força necessária para poder deslocar 1 metro da mola. Então, se você tiver um K igual a 1 newton por metro, então para poder deslocar 1 metro, eu preciso de 1 newton. Preciso aplicar uma força de 1 newton, né? Então, aquela rigidez, né? Aquele K ali é a rigidez da mola, né? Então aqui é a mesma coisa, só que aqui no caso é carga-momento, mas se você tivesse deslocabilidade externa, aí seria no caso força, né? Unidade de força por metro. Certo, então vamos calcular o KBA, o KBC e o KB'.